Olá, meu nome é Carol. Faz tempo, né? Nossa, nem lembro a última vez que eu gravei, mas este é o vlog 65. Nós vamos fazer várias coisas que normalmente eu faço em vídeos separados, porque eu tô aproveitando enquanto eu estou bem para gravar e já logo matar vários coelhos numa cajadada só. Mas é isso. O que eu pretendo, se eu vou conseguir eu não sei, mas o que eu pretendo neste vlog é fazer a TBR logo, fazer um pequeno book haul com unboxing e tentar fazer o lidos de maio, apesar de eu estar atrasada com o de março e o de abril. Eu vou tentar fazer outros vídeos no modo vlog, quem sabe, com os lidos desses meses, né, para não ficar aí fazendo só vídeo de TBR, né? E aí também tem o vídeo do caderno, aquela coisa porque o pessoal pede. A gente vai tentando atender os pedidos. A gente serve bem para servir sempre. Acho que essa é a primeira vez que eu gravo de noite, né? Dá pra ver aí pela iluminação um pouco diferenciada. Enfim, não sei se vocês prestaram atenção na fotinho do vídeo. Eu acho que na fotinho vai aparecer ali a quantidade de livros. Ainda faltaram 2 livros e tem bastante coisa esse mês. Eu ia colocar na TBR só LCs, porque eu me enfiei num monte de LC. Como eu já falei, eu não posso ver uma LC de um livro que eu já tenho, porque eu quero aproveitar para, né, desencalhar esse livro, principalmente se for um livro encalhado, né? Ou então um livro que eu já esteja querendo ler há algum tempo. Mas é isso. Mês passado a gente não teve leitura lá no grupo do Telegram, inclusive eram 2 grupos, agora a gente vai ter só um, porque como é dividido, dá para dividir em tópicos, daí a gente divide e bota os tópicos ali com a leitura conjunta. Inclusive, nos tópicos a gente mantém as leituras anteriores para quem demorar para ler e quiser escrever seus entendimentos, as suas impressões ali sobre a leitura, porque é o que aconteceu das últimas vezes, né? A gente deixou as 2 últimas leituras ali pendentes, né? Os tópicos abertos e as pessoas participaram e foi uma experiência interessante. Daí eu vou deixar o link só do grupo principal e é isso. Aí tem outras coisas lá no grupo. Eu botei um tópico lá de ofertas, mas eu não fico enchendo todo mundo de ofertas. Eu tento não encher o celular de ninguém com notificações, inclusive eu evito de falar aqui pra ligar o sininho, porque eu mesma não tenho sininhos ligados, eu deixo o meu celular com o mínimo de notificações possível, é uma das coisas que me ajuda a ler tanto, né? Aparece aqui o desenhozinho para ligar o sininho, mas fica a seu critério, mas eu não aconselho. A gente já tem estímulos bastante para o nosso dia. Inclusive, outra dica que eu dou é silenciar as notificações de grupos, deixar só aqueles que você mais participa e bota um barulhinho assim bem discreto, sabe? Porque realmente é muito estímulo que a gente recebe hoje em dia. Uma coisa que todo esse processo de tratamento de ansiedade me deu é que voltaram alguns dos sintomas do transtorno de atenção. Então eu vou ter que voltar a trabalhar os meus mecanismos para controlar esses sintomas. E vai ser a mesma coisa que 10 anos atrás, que eu tive que fazer toda uma metodologia, começando com o celular, deixando o celular com o mínimo de notificações possível para não desviar meus focos. Enfim, vamos começar. Esse mês, a gente a gente tem feito as leituras do mês lá no grupo do Telegram, muito com base em promoções, né? A gente tem feito muito leitura de e-book, porque são livros mais baratos. Inclusive, às vezes, quando eu posso, eu faço um sorteio desses e-books, né? Pra estimular a galera e tal. E aí, esse mês, a gente vai ler A Vida do Livreiro A.J. Fikry, da Gabrielle Zevin, que é aquela mesma autora do Amanhã, Amanhã e Outro Amanhã, com tradução da Flávia Jacobian, pela editora Paralela. Esse livro, é um dos primeiros livros, ele tá até no vídeo, de livros sobre livros. Aquele desafio que eu me fiz, inclusive eu preciso atualizar a lista e fazer a segunda parte desse vídeo, né? Porque já tem mais livros que foram traduzidos aqui, que vieram
para ser publicados no Brasil, que eu tinha evitado de fazer uma parte 2 logo, porque tinha muito livro gringo. Então, vai rolar. Aí vai ter esse livro, que eu já vi muita gente falar bem, e é bom porque muita gente não leu ou tinha esse livro parado ali, tinha muito tempo esse e-book, e vai ser legal. Aí, no clube Lendo Romances que eu tenho com a Virgínia, inclusive agora em junho vai ser no canal dela a discussão, a gente tenta sempre ser na última quinta-feira do mês. Mas, quando acontece alguma coisa, a gente avisa. A gente vai ler Gay de Família, que a gente tentou ler ano passado, mas a Virgínia acabou sendo internada, e aí não deu. Esse é um livro muito curtinho, do Felipe Fagundes, pela Paralela. Inclusive, ele lançou um livro agora que eu tô doida pra ler. Ele tem 269 páginas, mas você nem sente passar, e tem muitas páginas com mensagens e tal. E é uma delícia. Esse livro, olha, são pouquíssimos livros que eu me recordo. Eu me recordo desses livros, e esse é um deles que eu dei gargalhadas altas e eu li num dia. Eu não conseguia parar de ler, então espero que você possa participar. E aí o outro livro é Os Favoritos, da Laine Fargo, com tradução da Lígia Azevedo, também pela Paralela. Paralela, por favor, patrocina aí o clube. Eu não vi ninguém falando mal desse livro, inclusive, tanto aqui no Brasil quanto lá na gringa. Até gente que não costuma ler esse tipo de livro, romance, essas coisas, falando bem. E aí eu tô querendo ler esse livro há muito tempo, mas a Virgínia anda me enchendo o saco porque tudo que ela quer botar no clube, eu já li. E eu não me importo de reler. Sinceramente, eu não me importo. Eu tô adorando fazer releituras, porque algumas têm se provado, principalmente os livros mais antigos, né, de 2015 e tal, não têm sobrevivido ao tempo, né? Tem envelhecido como leite, mas algumas têm ficado até melhor do que a primeira leitura. Então eu tô adorando fazer, mas ela quer que eu faça as primeiras leituras junto com o clube. E aí eu tô me segurando pra ler esses favoritos há um tempão. O que foi ruim, porque... Não foi ruim, porque eu consegui comprar agora. Ele tava por R$6,90. Hoje é dia 3 de junho, eu acabei de ver o preço. A Vida do Livreiro de Ficre tá por R$16,90 na Amazon e Os Favoritos tá por R$14,90. Eu pretendo postar esse vídeo no sábado. Vamos ver se vai dar certo. E aí, eu não tive uma experiência muito boa com a Ana Karenina. Vou tentar mais pra frente. E mês passado eu li Pachinko, deu certo, mais um pro Metas de 2025. E agora eu vou colocar 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse aqui tem tradução de Eric Nepomuceno, só que eu tenho esta belezura desde 2007 que eu comprei na Flip. Inclusive, eu tenho que dar uma limpada nessa parte aqui. O livro mesmo tá aqui, ó, entre essas duas marcações. O resto é texto de apoio. E aí eu quero intercalar capítulos, né? Ou pelo menos ler um capítulo em espanhol primeiro e depois ver em português pra ver se foi aquilo mesmo que eu entendi, porque na época que eu comprei, eu tava um semestre de concluir o curso de espanhol. Só que eu ainda tava fazendo faculdade. E quando você faz faculdade, você não consegue ler nada por prazer. Eu só lia os clássicos, tirando aqui o espanhol, né? Que eu tava fazendo letras em inglês. Então, muitas coisas eu li por prazer, mas por obrigação. Eu tive uma experiência não muito boa com a Casa dos Espíritos, que eu li esse ano pra Metas 2025, só que em português, porque eu fui tentar ler em inglês e foi um fracasso. Apesar de eu ter entendido, assim, o contexto, eu não entendi os pormenores, que eu acho que era interessante. E eu acredito que vai ser o mesmo que aqui. Mas os textos de apoio, com certeza eu quero ler, nem que eu fique pegando dicionário e tal. E é isso. E essa edição é belíssima, né? Aí, lá com o Clube Jazz Lendo, que eu tô firme e forte até agora, e eu consegui esse livro porque o e-book tava sempre R$60. A Morro Branco carca o preço dos livros
físicos e carca mais ainda o preço dos e-books, porque o físico tava 63 e o e-book tava 60. Daí teve o esquenta do Book Friday. Eu sempre acho melhor o esquenta tanto da Black Friday quanto da Book Friday do que os dias mesmo, né? Aí a Neófita baixou pra R$20. Não foi aquele preço maravilhoso, mas eu tô acompanhando esse preço há muito tempo e depois disso não baixou mais. Aí eu comprei porque eu tenho um certo trauma com a Octavia Butler, porque eu acho ela muito profética nos livros dela, porque ela escreve muita distopia. E aí esse é um livro único, né? Porque a maioria dos livros dela são séries. E aí eu fico menos traumatizada. Esse aqui tem vampiros, isso já me interessou, com tradução da Essi Regina Candiani pela Morro Branco. Daí, vamos ler e tal. Aí, eu tô fazendo parte do acampamento Austin, que é da arroba do Instagram, Senhora Bennett, que eu acompanho também já tem um tempo. A gente leu Orgulho e Preconceito. Eu não consegui participar ao vivo das lives, eu só assisti as gravações depois. Aí, a gente vai ler eu tenho a edição em inglês que eu consegui comprar na época por R$40, a edição capa dura. Olha que beleza. Ele tem esse forro de tecido. Eu achei até que era tecido a capa na época que eu vi. Aí ele foi publicado no Brasil como Senhorita Austin e o e-book dele tá no Kindle Unlimited. Ele é da Jill Hornby e eu acho que ele foi transformado em série, se eu não me engano, mas não veio pro Brasil. Eu não sei se tem em algum streaming, eu não cheguei a checar. Se veio pra cá, foi pra HBO, tá? E aí a gente vai ler, que vai falar, se eu não me engano, sobre a irmã dela, Cassandra. Vai ter ali um romance, né? Uma ficção em torno da irmã da Jane Austen, né, que é a Cassandra. É a irmã que ela era mais próxima. Aí, lá pro Clube Impressões, que eu tô mais ou menos participando, eu participo um mês, não participo, a gente vai ler O Senhor Loverman, que é da Bernardine Evaristo, que na minha cabeça eu tava achando que era da África do Sul, mas não. Ela é anglo-nigeriana? Não, deixa eu checar aqui. Eu peguei o celular velho do meu pai, agora eu posso checar as coisas, porque o tablet, Jesus amado, ele é muito velho. Não é velho, ele é muito lento. Deixa eu ver, eu consegui comprar numa promoção também, porque ela publicou os livros que a gente ia ler no semestre inteiro, e aí eu já fiquei de olho. Ela é anglo-nigeriana mesmo, coisa que eu leio muito, né, os nigerianos. Esse vai ter um viés também, eu gosto de fazer leituras temáticas, então nós estamos no mês do orgulho, né? Do orgulho LGBTQIAP+. E aí esse vai ter um viés para esse lado. A gente vai ter ali questões de masculinidade, né? De uma pessoa mais velha, puxando pro viés LGBT. Aí, a Biblioteca da Rua, a Rosita, todo junho, ela faz o mês do junho romântico. Ela não é definitivamente uma pessoa que lê romances. A gente diz que ela tem coração de gelo. Se você acompanha a Rosita, você sabe que ela só lê coisas pesadas. Daí ela resolveu fazer isso pra sair um pouco da zona de conforto. E aí, o que ela considera romance, que vai ser a LC do mês, é o Guerra, Adorável Guerra. Ela considera romance esse livro, que vai falar de amor nos tempos de guerra, que é da Julie Berry. Essa edição maravilhosa é da Dark Side. Eu tenho até que fazer as marcações das metas da semana com tradução da Nilsen Silva. Deixa eu ver quantas páginas, gente. Não sei nem se eu vou conseguir ler tudo esse mês. São 440 páginas. Tem uma nota histórica. Então a gente já tira algumas páginas, né? O que é ótimo. Aí, era pra eu ter começado esse livro no mês passado e ele não é muito longo. Mas mês passado eu dei conta da minha TBR, basicamente, o que foi um milagre, mas faltou esse livro e um outro que eu disse que eu ia começar só. Eu não comecei. Esse aqui era pra eu começar também, que é A Cor Púrpura, da Alice Walker, pela José Olímpio, com tradução da Betúlia Machado, Maria José Silveira e Peggy Bodelson, que é pro Leituras Decoloniais, mas como eles gravam, todo o material vem por e-mail e ele fica lá à disposição,
Inclusive, os encontros, porque só são 2 encontros por mês, eu não participo da parte de escrita criativa, porque eu tenho trauma de escrita, né, formada em letras. Então, eu vou tentar encaixar, mas é um livro que eu já sei que é pesado, né? Então, não é exatamente uma prioridade. Ele tem 334 páginas. Ele é um livro em forma de missivas. Então, ó, não são capítulos cheios. Cada carta, né, é um capítulo. E aí nós vamos ter coisas mais curtas. Aí, pra comemorar aí o junho, eu fiz uma coisa meio temática, né? Mas bem menos temática do que normalmente eu faço. Eu vou finalmente ler A Canção de Aquiles, que tem no Kindle Unlimited e no Audible. Essa minha edição é aquela antigona, né, de páginas brancas. Provavelmente eu vou ler no Kindle, né? Mas eu adoro a capa dessa edição, que é a edição clássica. Eu consegui comprar no Marketplace. E aí essa edição tem 390 páginas. Meu Deus, eu preciso ir na oftalmologista. E aí vamos ver, porque eu tinha começado Canção de Aquiles, eu tenho uma edição aqui, presta atenção como a minha cabeça funciona. Eu comprei ao mesmo tempo essa edição e uma edição em inglês. As duas chegaram ao mesmo tempo, eu não lembrava disso. Porque quando você compra no Marketplace, não fica aquele aviso da Amazon de que você já comprou. Ou não ficava, pelo menos, isso já faz tempo. Aí chegou primeiro a edição em inglês, eu fui tentar ler em inglês. Aí chegou, enfim. Eu peguei esse quadrinho, Fun Home, da Alison Bechdel. Eu não sei se é Bechdel ou Bechdel, que é uma tragicomédia em família. Então nós vamos ter aqui uma questão de uma garota, acho que lésbica, lidando ali com, né, a sua saída do armário e descobrindo que o pai dela também tem questões com a sua sexualidade. E eu nunca vi também ninguém falando mal dessa HQ. Aí, tem que ter, porque não sei se deu pra perceber, mas não tem tanto livro assim, light, né? Tem algumas coisas light, mas eu precisava de alguma coisa mais light, que normalmente é o meu gênero de conforto. Então, eu vou botar um romance de época, que é O Duque da Meia-Noite, da Tessa Dare, que faz muito tempo que eu não leio Tessa Dare. O primeiro livro do Clube dos Cavaleiros, pela Gutenberg. Gutenberg tá carcando no preço. Tradução de Bárbara Moraes. E vamos ver como é que vai ser esse livro. Eu acho que é uma trilogia e tá demorando pra sair esses livros aqui. Enfim, né, romance de época, estamos passando por uma crise de romances de época no Brasil. Tá demorando pra sair os livros. A Tessa Dare tem um pra encerrar uma série e ela tá, tipo, 3 anos devendo, tá com bloqueio mental, bloqueio de escrita. A Sarah McLean eu acho que entrou também, porque falta um de uma série que já tá sendo publicada no Brasil, que é Belas Fatais. Eu não sei se o terceiro já foi publicado aqui, eu acho que ainda não, mas lá fora falta o quarto. Enfim, curta, por favor, este vídeo. Ainda falta bastante coisa. Na minha cabeça já tava que era só o vídeo da TBR. Mas curtem, inscreva-se se você gostar do conteúdo que eu produzo por aqui. Compartilhe este vídeo com pessoas que gostam de unboxing, TBR, leituras do mês, né, book haul e por aí vai. Beleza? Daqui a pouco eu volto. Até mais. Eu já aviso que... Nossa, a luz tá forte. Eu comprei umas lâmpadas de 20 watts e 35 watts, porque já começou o outono, vai começar o inverno e iluminação é problema em Curitiba, mas tá bem forte na minha cara. Eu vou ter que aumentar ela. Bom, eu tô aqui com um interfone. Deixa eu ajeitar vocês aqui, porque pode ser que a qualquer momento alguém ligue, né? Porque todo mundo saiu. E esta primeira caixa eu estava aguardando porque é uma pré-venda. E eu vou precisar dela para gravar a TBR, né? Que eu preciso gravar ainda hoje. Então vamos lá. Mas vocês vão assistir a TBR primeiro que o vlog, né? Engraçado, né? TBR é um vídeo que sempre performa bem, por incrível que pareça. Tá aqui. Eu faço a coleção dos livros dela e como eles sempre têm colocado com sacola de pano, né, a famosa eco bag, aí que eu compro mesmo. Tô fazendo uma coleção de eco bags dessa autora. Mas eu tô doida pra ler esse livro, inclusive vai ser a leitura aí do nosso clube Lendo Romances, que é o Uma Vida e Tanto, Great Beautiful Life, da Emily Henry, pela Verus, com tradução da Carolina Simer e Giovanna Chinellato. Ah, ele vem... Eu não lembrava que
que ele vinha com cartela de adesivos. Vem 2 marcadores, esse aqui, Uma Vida e Tanto, Emily Henry, escrito: a única coisa que eu quero é ficar perto de você. Eu li a sinopse, mas eu já não lembro tanto, sabe? Aí vem capa de outros livros. Isso é ótimo pro Reading Journal. Ele tem 447 páginas, é um livro mais gordinho. Deixa eu ver, comparado com os outros aqui, até que nem tanto, mas é um dos livros mais gordinhos dela. 2 escritores competem pela chance de contar a incrível história de uma mulher com uma vida e tanto no novo romance encantador e fascinante de Emily Henry. Quando ela escreve sobre escrita, eu já gosto, tá? Não vou falar porque meu livro favorito é o Book Lovers. Se bem que o Book Lovers é sobre escrita, sim, porque fala sobre editores de livros. O que vem aqui dentro? Ai, vem coisas aqui dentro. Bom, aqui é a sacola, que é uma sacola muito bonitinha, inclusive. É um tecido mais leve, não é aquele tecido de algodão grosseiro. O que faz seu coração bater mais forte? Aí tem o nome dos outros livros dela. E aí veio aqui dentro coisas de outros livros da editora. Esse aqui eu já tava de olho, que é o Roteiro do Amor, da Rai Tavares, que também fala sobre escrita, né? Que vocês sabem que eu tenho aquele projeto Livros com Livros, que tá meio parado. Veio um caderninho de um livro chamado Do Lado Mais Distante do Mundo, de Hayden Anderson, Alice Scott. Ah, não, mas isso aqui eu acho que tem a ver com o livro que eles estão tentando escrever. Aqui é um estilo de escrita de um dos escritores, aqui é outro estilo de escrita dos outros escritores. Aí aqui é um caderninho. E nós amamos cadernos, né? Adorei os brindes. Muito boa essa pré-venda, amei mesmo. E aí aqui eu já vou mandar pra pilha. Jesus, a pilha da TBR tá imensa. Aí aqui tem 2 livros que eles vieram junto com os produtos de limpeza que eu botei naquela compra que vem a cada mês, a cada 2 meses. Eu boto pra vir a cada 2 meses. Eu acho que a cada 2 meses. Que é o sabão líquido e o amaciante. Aí eu comprei esses 2 livros aqui que caíram de preço, porque eu olho religiosa. Eu tenho várias listas de desejo. Umas não são pra mim, umas são pra acompanhar livros populares, né? Pra saber o preço desses livros, pra poder postar o preço desses livros. E outras são pra mim. Então eu acompanho religiosamente. Isso é péssimo, né? Porque eu sou uma pessoa impulsiva e se eu olho de noite eu acabo comprando, mas religiosamente eu olho porque sempre baixa o preço e tipo, nesse App Day eu vi que aumentaram o preço de alguns livros pra poder baixar. Eles botam lá, baixou 40%, mas é 40% em cima do preço de capa. O preço de capa do livro é R$ 59,90. Só que faz meses que o livro tá lá para ser vendido por R$ 30. Daí o que acontece? Baixou na promoção e ficou R$ 29,00, entendeu? Daí ele vai dizer que ficou uma promoção muito grande, mas na verdade ele só baixou R$ 1. E aí quem acompanha a sua wishlist vai saber a real promoção. Por isso que eu falo, acompanhem a sua wishlist. E aí eu comprei esse Siddhartha do Hermann Hesse. Eu já li dele o Demian, mas também faz muito tempo. Esse Siddhartha eu já tinha muita vontade de ler, porque eu gostei muito da escrita do Hermann Hesse. Eu não sei se é Hermann Hesse ou Hermann Hesse, porque é alemão, né? Teve um box lindíssimo dele, que eu fiquei com vontade, mas eu falei, não, comprar esses aqui, que esses aqui estão mais em conta. A letra tá uma maravilha, esse aqui tem 166 páginas, mas olha o tamanho da letra. Ele tá mais grossinho porque a folha é super grossa. Parece aquelas folhas da Faro, sabe? Super grossa. Por isso que ele tá grossinho assim, porque são só 166 páginas. Por isso que ele parece que tem mais. Aqui fala da história do Hermann Hesse. Siddhartha é uma reflexão sobre a busca da sabedoria que encanta gerações. Fruto de uma viagem à Índia em 1911, foi publicado 11 anos depois, em 1922. Aí vai falar mais ou menos sobre a história do Siddhartha, né? Que virou o Buda. E aí aqui um livro que eu achava que era livro, e aí eu olhava aquele preço, eu falava, gente, isso não é preço de livro. Aí depois que eu me toquei que é um quadrinho. E aí vamos colocar quadrinhos sobre livros também na lista, né? Que é o A Vingança das Bibliotecas, do Tom Gold. Tá explicado o preço, que é da Todavia, mas baixou o preço, só que por ser quadrinho, que quadrinho é um gênero mais caro, né? De publicação, e a Todavia é mais caro também. Tá? Tradução do Érico Assis. Leitores, escritores, editores, críticos, livreiros,
bibliotecários. É do mundo dessa gente, incluindo você, se está lendo isso aqui, que Tom Galdi trata nesta coleção de tiras que fez enorme sucesso mundo afora. Publicadas no jornal britânico The Guardian, as observações de Galdi ironizam as pilhas de livros na sua mesa de cabeceira, a crueldade do mercado editorial e dos críticos e a procrastinação dos escritores. Uma leitura imperdível para todo mundo que ama amar os livros. Ai, que máximo, olha! Adorei! Eu adoro essa coisa que tem. Isso aqui é destacável. Não sei se dá pra ver aí que isso é... Jamais vou destacar, né? Ele é escocês, esse Tom Galdi. Acho que é Tom Galdi. Ai, adorei que é colorido. Tem quantas páginas? Não diz o número de páginas. Vai ser daquele tipo que eu vou tirar fotos para mandar para os meus amigos. A Vingança das Bibliotecas. Muito legal. Adorei. Adoro tirinhas. Eu tô com aquele Book Love agora, né? Que é mais curtinho. E esse aqui é maior. Amei. Eu achei belíssima essa capa. Muito linda. E eu achava que era um livro, assim, uma publicação normal, um romance, sei lá. Aí, deixa eu pegar esse aqui primeiro, que esse aqui eu comprei com frete. Eu paguei o frete, mas como ele caiu muito de preço, a compra com frete ainda compensou, porque ele tava sendo vendido muito mais caro há meses. E aí, quando baixou o preço, falei, não, eu preciso, porque falta só ele pra completar a série. E aí, ele baixou muito, assim, tipo, muito mesmo. Baixou mais da metade. E aí, o frete era R$8,40. Por aí. Eu vi, acho que foi o Edu. Edu, me confirma, você falando bem dessa série. Ai, eu não acredito que veio... Ai, que susto. Pensei que ele que tinha vindo manchado. Não, é só coisa do plástico. Gente, eu já ia ter um troço aqui. Que é o Deuses e Monstros, da Shelby Mahurin, não sei como fala, eu vou pesquisar. Parece que tá em bom estado, ele tá meio manchadinho aqui, mas me disseram que era novo. Mas eu acho que foi do plástico que manchou, mas aqui só tá manchadinho aqui, tá vendo? Mas tá aqui, é um livro grossinho, mais grossinho do que eu imaginei. No final ele tem um mapa. Pô, podiam imprimir os mapas nas capas, né? Ficaria muito mais prático. Ele tem quantas páginas? Porque eu quero ler essa série e começar aquela que começou a ser publicada agora, que tem a ver, né? Não é continuação, mas tem a ver com o universo. Tem 599 páginas, a letra está ótima, ó. E eu quero ler este livro. Ele ficou por 25, 21, não sei, aí dava o frete, não dava mais do que R$35. E ele tava sendo vendido por 50. Então valeu muito a pena. Aí ontem a gente saiu, né? Daí entregaram esse livro da Emily Henry aqui na lojinha aqui embaixo, que eu não gosto muito quando outras pessoas recebem, mas a pessoa que recebia aqui no prédio pra mim, eu recebia pra ela, se mudou, daí agora eu vou ter que aliciar alguém. Enfim, quase 9 da noite chegou um pacote. Uma vez, no meu antigo prédio, chegou um pacote 10 da noite da Amazon. Mas isso nunca mais aconteceu, graças a Deus. Até porque eu acho isso um absurdo, né? Pelo fim da escala 6x1. Mas aí, eu vi que era dos Correios. Não, isso aqui não é Correios, isso aqui é entrega. E era uma caixinha da Tag. Eu vi que eles já tinham despachado, mas, né, não precisava disso tudo. E aí aqui, nós temos outro livro fininho, que eu não li. O livro do mês passado, que é mais um livro bem fininho, ó. Bonita essa capa. Um Rio na Escuridão, do Masashi Ishikawa. Vamos tirar aqui. Tem a revistinha, muito bonita. E aqui a capa, ó. Belíssima. Ele é bem curtinho. Nascido em 1947 em Kawasaki, no Japão, Masashi Ishikawa mudou-se com seus pais e suas 3 irmãs para a Coreia do Norte em 1960. Um Rio na Escuridão é seu primeiro e único livro. Atualmente reside no Japão. Olha que bonito. Parece que isso não é uma ficção literária. Eu tô vendo aqui, ó. Imigração, aspectos sociais, experiências, relatos, histórias e vidas, autobiografia, memórias. Aí tem o título original, que é O Escape de um Homem da Coreia do Norte. Bom, deixa eu ver quantas páginas. 179. Aqui tem o
o marcador. Acho que é a primeira vez que a tag coloca um não ficção. A angustiante história real de um homem que passou grande parte da vida na Coreia do Norte e conseguiu fugir de um dos regimes totalitários mais brutais do mundo. Porque pelo que eu vi aqui, ó, aqui na ficha catalográfica, não tem falando romance, que seria literatura. Do jeito que ele tá impresso aqui, tá como um não ficção. 920, Homens Autobiografia. Acho que é a primeira vez que a tag publica uma não ficção. Interessante. E vai ser legal, porque maio, a Su Galliano, ela fez o projeto no passado, né? Não sei se ela vai fazer esse ano, ela fez o projeto de maio ler livros asiáticos, né? Que é o Meijan. E aí, de brinde, veio esse mini quadrinho do Laerte do Rafael Coutinho, Vida Fóssil. Legal, ó. Preto e branco e amarelo. Bacana. Aí tem essa caixa, eu tô apresentando os livros primeiro, tá? Tem essa caixa, que foi do início do App Day, que eu tava acordada de madrugada. Assim que o App Day começou, madrugada não, né? Meia-noite, porque eu não me concentrei muito no App Day, porque como no aplicativo não dá pra comprar e-book, e normalmente eu me concentro no e-book porque são as coisas mais baratas, então... Aí aqui um livro que eu li agora, em abril, e eu fiquei alucinada por esse livro. Eu falei, eu preciso ter esse livro, né? Porque tem isso, a gente compra bem baratinho no e-book, e aí depois a gente fica alucinada, daí vai ver o preço do livro físico, é caríssimo, daí a gente bota na lista de desejos e aí fica acompanhando. Esse aqui, graças a Deus, baixou o preço rápido, porque eu tô aguardando o Mata Doce baixar de preço, porque Mata Doce tá caríssimo e o livro é curtinho, porque esses livros de ficção literária brasileiros são muito caros, gente, absurdo. E aí esse aqui é o Solitária, da Eliana Alves Cruz. Ele é um pouquinho mais gordinho, eu achei que ele fosse mais curto, se bem que ele tem 161 páginas, né? Mas ele vai falar sobre a história de mãe e filha. A mãe é uma empregada doméstica que dorme, que mora no trabalho, né? E a filha que acaba morando com ela também. Então a filha cresce ali naquele ambiente de gente rica, de gente muito rica, como a filha da empregada, que ela acaba tendo que ajudar a mãe, porque a avó também foi empregada doméstica. Ela resolveu, né? Ela está resolvida, não sei se é essa palavra, mas a não continuar esse ciclo da família dela. E aí nós temos as políticas públicas, né? Que são políticas afirmativas, de que ela pode aproveitar. E vai ter um acontecimento aqui baseado num acontecimento real, que vai, né, ter toda uma reação ali. E, cara, muito bom. Eu li esse livro numa sentada, foi num dia, assim, foi muito rápido. É um livro com uma velocidade, não é uma velocidade, é um livro muito fluido, e é o que eu tava falando ainda agora, eu tava comentando o livro A Cabeça do Santo, que a gente releu em abril, como um livro curto, contém tantas coisas, com tantos acontecimentos, e mesmo assim com profundidade. Você consegue dar camadas para esses acontecimentos, para esses personagens, num livro tão curto, sabe? Foi o mesmo que aconteceu em Solitária. Aqui é a Eliana Alves Cruz. Esse livro, eu não sei se ele ganhou prêmio, mas se não ganhou, deveria. Simplesmente sensacional, vai entrar pro dos melhores do ano. Aí eu comprei, mas ele é menor do que eu imaginei, eu achei que ele fosse maior, mas é o número de páginas que eu tava aguardando, que é o novo livro do Stefano Volpi, que vai retornar um tema que ele já abordou no primeiro livro dele, que é o Homens Pretos Não Choram. Esse aqui já vai ser um romance, né, que Homens Pretos Não Choram são contos, que é o Santo de Casa. Ele tá publicando pela Record. O Homens Pretos Não Choram é pela HarperCollins. Esse aqui já vai ser um romance, vai tratar da masculinidade tóxica, que vai ter ali a presença, no caso agora a ausência, mas que ainda se faz presente, do chefe da família e do abuso dele, como isso deixou sequelas, né? A gente tá ali agora com a ausência dele, né? Já que ele morreu, mas ele ainda se faz presente porque ele deixou muitas sequelas ali naquela família, e a gente vai ver isso, né? 3 irmãos, Alan, Alex e Bettina, se reúnem para organizar o velório do pai, Zé Maria, após sua morte trágica. Enquanto a cidade organiza uma procissão para se despedir de um morador benquisto, Ruth, a mãe e seus 3 filhos atravessam as complexidades do luto. Apesar da saudade, o patriarca deixou na família marcas de violência e opressão. Então,
né? Promete ser um tema bem interessante. Um livro que já estava fazendo aniversário na minha wishlist e que é mais para fazer coleção mesmo, né? Mas ele nunca baixava de preço, ou pelo menos quando baixava era bem pouquinho, daí não me era interessante. É o Corte de Gelo e Estrelas, da Sarah J. Maas, naquelas edições especiais, porque esse aqui é o mais curtinho, né? Daí não valia a pena pagar muito caro. Bonito o mapa. Eu achei essa capa muito bonita, mas o mais bonito ainda é o Corte de Chamas Douradas. Eu acho. E aí, pra terminar, finalmente eu consegui comprar esse aqui, que quando saiu tava caríssimo. Apesar de eu não ser uma grande fã da Martin Claret, eu ainda tenho trauma com a Martin. Não é trauma, porque eu nunca sofri nada com a Martin Claret, né? Mas eu sou daquela geração que ficou com o pé atrás com a Martin Claret. Mas essa edição aqui, esse aqui vem com brindes. Tá belíssima. Ó, que é o Cartas de Jane Austen. Vai aqui pra minha... Eu não sei nem mais como é que eu vou fazer aqui na minha prateleira da Jane Austen. Aqui tem o corte amarelo, mas é um amarelo com tom com um pouco dourado, assim, sabe? Aí vem uns brindes, mas os brindes são marcador e 2 postais. Aqui, esses postais aqui. E tá belíssima essa capa. Ó, a guarda dela. Ele vem com fitilho. Lembrem-se sempre, vocês que têm livros com fitilho, quando for guardar o livro na estante, coloca o fitilho de volta no meio das páginas. Ó, o tamanho da letra tá bom, tá muito bom, a margem tá boa. Ah, eu nem vi quem traduz. Renata Cristina Colasanti. Tem 755 páginas, tem prefácio da tradutora e tem mais algum texto aqui. Peraí, deixa eu ver. Aqui ele fala todas as cartas que tem. Uma galera que tem apresentação, prefácio da tradutora e padrões adotados para a tradução. Tem muita carta aqui. E olha que eles queimaram, hein? Deixaram poucas cartas de Jane Austen, mas ela era uma grande missivista. Ó, o tamanho da letra tá ótimo. Essa edição tá belíssima. Essa é daquelas que a gente vai lendo aos poucos. Aí chegaram os pacotes da Shopee, que eu já abri pra tirar algumas coisas. Aí eu comprei esse hiper pau de selfie, porque eu tenho um pau de selfie que ele chega a 70 centímetros. Então, quando eu quero sair, por exemplo, ir pra um sebo, daí eu quero me gravar no sebo, eu tenho que sentar e ficar encurvada. Esse aqui, ele é grande, ó. O meu pau de selfie, ele é tipo, quase metade desse aqui. Esse aqui, pelo que eu entendi, eu achei meio fraco isso aqui, mas tudo bem. Bom, pelo menos ele tem esse negocinho aqui que dá pra forçar pra dar uma segurada. Esse aqui, ele chega a 1,70 m. Então, eu posso levar pros cantos e gravar com ele em pé numa boa, porque, tipo, eu tenho 1,64 m. Ó, daí ele abre aqui e você sobe ele lindamente. Você pode botar ele aqui, ó, em pé, deitado. Daí vamos testar, né? Porque eu sou aquela pessoa que testa e só depois faz a avaliação. Eu não sou aquela pessoa que, a entrega chegou rápido, mas eu ainda não testei, porque quer receber as moedas logo. Não, eu testo. Inclusive, eu tenho que fazer a avaliação do meu travesseirão ali, que rasgou rápido a capa. E que o travesseirão eu comprei, ele veio mole. Todo mundo tava reclamando que ele vinha muito duro, e eu comprei justamente porque ele vinha duro, porque eu queria apoiar bem meus joelhos, e não veio. Aí tem esse aqui, que eu não imaginei que a capa era assim, mas enfim, ele tem a capa dele, que é um guarda-chuva ao tamanico. E aí eu não vou abrir porque eu sou uma pessoa não totalmente supersticiosa, mas um pouco supersticiosa, e eu tô com preguiça de abrir ele. Bom, vamos abrir, né? Ele é bom que ele é de botão, porque aquele negócio de ser de feltro acaba rápido, né? Aqui ele tem esse negócio de segurar. Aqui tem um botão. Tem um botão aqui, é porque eu não tô conseguindo... Abriu. Ele é bem curtinho, ó, só aqui. E aí é pra aquela necessidade, tipo aqui, Curitiba agora no outono, não tá com previsão de chuva, mas nunca se sabe. Agora pra eu descobrir onde é que tava o botão, peraí, agora vamos ver se ele é fácil de colocar de volta. Porque eu gostei disso aqui, ó. Esses pacotinhos aqui que vem os guarda-chuvas, a gente perde ele em 2 tempos. Mas ele não é difícil não, eu gostei. Foi uma boa compra. Esse aqui já tá testado. Agora vai ser aquele tipo que não aguenta um vendaval, né? Então é só pra quebrar o galho.
Aí eu comprei esse tipo de tomada que eu adoro. Só que os que eu tenho aqui são velhos e tal, daí tava meio que na hora de trocar. Que é esse tipo de tomada aqui, que é ótimo pra você colocar atrás de sofá, que ele faz assim, ó. Atrás de sofá, atrás de estante. Tem vários modelos pra você comprar, mas atente-te sempre a comprar esse que vem os 3 furinhos, pra você colocar aquele de tomada de 3. Todos esses produtos que eu tô mostrando, eu vou deixar os links da Shopee. Inclusive, meus links são comissionados, então se você comprar com o meu link, eu vou receber uma pequena comissão. Esse daqui, inclusive, ele não veio. Eu achei que ele viria com uma tomada de 3 pontos, mas eles são ótimos. Eu adoro, só que os meus já estão bem velhinhos, então tava na hora de trocar. E aí, pra encerrar, uma coisa que eu tava precisando, porque o que eu comprei na Amazon não era muito bom, porque quando você segurava ele e soltava, ele apagava o peso medido. Esse aqui é aquele negócio de pesar mala. Daí ele vem com esse gancho, aí você encaixa aqui, bota a mala aqui e aí você liga. Me disseram que já vinha com... Deixa eu ver. Não, ele não vem com a... Ah, não, tá aqui, ó. Ele vem com a bateria. Aí o pessoal tava testando com 1 quilo de feijão. Eu não tenho aqui 1 quilo de feijão pra testar. Então, você faz a pesagem e quando você solta, ele ainda mostra o peso. Daí esse aqui eu vou ter que testar, né? E aí eu conto pra vocês. Porque, nossa, faz muita diferença você pesar a mala antes de viajar, né? Ainda mais quem viaja com bagagem de mão e tal, que precisa ser aqueles 10 quilos. Apesar de que agora você vai com bagagem de mão, daí o pessoal fica, ai, despacha, não sei o que lá. Só que tem empresa que não despacha, daí você não sabe se vai despachar, se não vai despachar. Essa marca aqui, que eu não consigo dizer o nome, mas é isso aqui, ó. Aí tem essas tomadas, né, que eu comprei 3 conjuntos aqui de tomadas, que eu vou trocar todas as que estão em uso aqui em casa. E aí tem mais esse pacote, porque eu fiz uma compra imensa. E aí, lembra aquele produto que não veio completo no último vlog? Eu fiz o reembolso, devolvi, e aí eu comprei em outro lugar. E aí agora ele vem completinho. E ele vem, ó, com 2, ou seja, ele não vinha completo mesmo, porque o outro nem veio com isso aqui. Ele vem com 2, aí ele faz esse negócio aqui pra enxugar se ele tiver molhado, que eu não sei como é que faz esse processo. Aqui é que vai ser o negócio, porque é pra ele chegar em uma altura bem grande, porque ele também é pra limpar teto e tal. Daí eu não sei como é que ele faz, porque ele tem um negócio de, se ele tiver molhado, você faz isso aqui pra ele escorrer a água, que eu vi num vídeo lá. Você pode colocar, inclusive, água por aqui, mas tem que ter algum botão, que eu não sei qual, que vai fazer isso. Vamos eu e a Cristina quebrar a cabeça. Mas eu queria alguma coisa... Não precisava ser tão tecnológico assim, ou pelo menos parecer tão complicado. Mas eu só não queria ela se arriscando pra limpar a janela. Porque por mais que as outras tenham proteção, a minha não tem. Mas mesmo assim, né? A pessoa ficar se jogando pra fora da janela. E ela tem um nervoso, porque as janelas de lá, do outro lado, são do lado do prédio do GAECO. E aí bate a chuva e espirra na janela. Então, quando é período de chuva, as janelas são sempre sujas. E ela fica... Eu falo, Cristina, deixa. Mas ela não consegue. Ela não consegue largar o osso. É a minha janela e a janela da área de serviço e da cozinha que estão sempre sujas. Mas é mais a da área de serviço e da cozinha. E ela fica nervosa. Eu falo, menina, se acalma. Ela é dona da casa, sabe? Eu digo que ela que é a dona da casa. E aí já viu. Ai, um negócio. Ayrton, essa é pra você, entendeu? Essa eu comprei pensando em você, porque o Ayrton é fissurado no ventinho, e aí eu comprei essa daqui pensando nele. Não comprei pensando nele, mas eu comprei, obviamente, pensando em mim. Eu não entendi qual é dessa bateria imensa. Ayrton, é o seguinte, eu comprei um ventilador de mão. Como o microfone fica pregado no celular, agora eu posso gravar os vídeos em dia de calor e não morrer por isso. Vou ficar gravando enquanto eu falo. Agora vai ter ventinho. Ayrton, beijos. Vai ter ventinho agora sempre que eu precisar. Ventilador de mão, gente. E ele aumenta... Ele tem 2 velocidades. Amei. E ele tem aqui uma base, ó. Se eu quiser colocar uma base pra segurar. Amei. Porque eu tinha feito uma compra daquele outro produto lá, né? Do negócio de limpar.
E aí eu tinha feito compra dessas outras coisas. Daí, eles cancelaram tudo. Além de ter vindo errado esse produto de limpar, cancelaram também. Aí tem o carregador, né? Tudo agora carrega por USB. Cancelaram todas as outras compras. Daí eu peguei e comprei tudo em outro site, outra loja. É Luatec, ventilador portátil. Ah, bateria recarregável, agora que eu me toquei. Aí eu comprei umas pinças que, em tese, é pra ser de sobrancelha, só que eu não sei fazer sobrancelha, mas a pinça que eu tenho é muito boa. Só que essas pinças aqui, eu vou tentar usar, principalmente essas duas aqui, pra mexer numas capas que eu preciso, umas capas que foram danificadas de livros, né? Eu vou tentar fazer uns ajustes ali pra minimizar ali. Eu não vou mexer nas capas, porque as capas estão boas, mas eu vou tentar minimizar ali o estrago. Essa daqui é boa pra sobrancelha mesmo, mas essas outras aqui eu vou tentar usar pra esses negócios que eu falei. Você vê o pessoal usando pra colocar adesivo. Eu não sei se eu consigo. Eu não sei se eu tenho esse nível de coordenação motora pra ficar pegando adesivo com pinça. Aí eu comprei essa meia calça. Eu tenho uma dessa, mas eu comprei pra minha mãe, que é forrada. Aí você vê lá tamanho único. É pra você usar por baixo mesmo, mas ela tem esse tamanho, esse detalhe translúcido que dá pra você usar como se você tivesse com a pele e uma calça preta por cima, sabe? Ela tem esse detalhe meio translúcido. Mas não foi por isso não, eu comprei mesmo porque minha mãe, coitada, morre de frio. E aí eu pensei nela e aí tava com um preço bom, aí eu comprei. Mas eu quero ver se eu acho daquelas com pelúcia, sabe? Aquelas que são mais peludinhas. Porque a gente costuma comprar na Decathlon. Só que a Decathlon, nessa época do ano, é muito cara. Você tem que comprar na Decathlon depois que passa o inverno. E aí você vai lá. E ainda assim é ruim porque pra achar o tamanho que você precisa é complicado. Aí eu comprei esse negócio pra botar celular no carro, que o celular fica assim, ó, você coloca, aqui tá o retrovisor e o celular aqui, você encaixa no retrovisor. Por quê? A maioria dos porta-celulares no carro é pra você fixar no vidro. Só que quando o vidro tá muito quente, no caso, na época do calor, cai. E aqueles que você coloca na saída do ar, é muito ruim porque às vezes você quer mexer na saída do ar. E aí eu achei esse aqui uma boa, até porque vai ajudar no dirige e fala, porque ele fica bem embaixo do retrovisor, então eu vou poder colocar ele numa posição que vai ajudar no dirige e fala. E fora que ele fica bem centrado. Pra mim vai ser ruim porque eu sou canhota, então eu sempre tenho que estar com o celular do meu lado esquerdo, mas a gente dá um jeito. Mas esse aqui vai ser bom por causa do calor, a gente não fica nessa dependência, porque todos os que eu comprei era pra pregar no vidro, e aí caía na época do calor. E aí, por fim, esse aqui eu comprei também pra Cristina, mas porventura eu possa usar também, não sei. Esse Magic Brush, que é um negócio sem fio, que é isso aqui, ó. Mas tem polimento, que aqui tem Polisher Sponge. Vamos ver aqui como é que é. Ó, tem uma esponja, tem isso aqui. Daí tem uma esponja igual a de... né? Isso aqui me chamou a atenção, que é para polimento. E ela é carregada por USB, porque tudo agora é carregado por USB. Só que eu não vi quanto tempo ela fica longe do... Ela é 5 volts, mas não me diz quanto é o tempo dela de... Enfim, você liga... Nossa, ela já vem com pilha. E aí você vai limpar, é o que você precisa limpar. No caso, eu acho que coisas com muitos cantinhos, é bom isso aqui, né? Cara, é tão pequenininho que não dá pra ler. Aí tem isso aqui... Aí você vai mudando, né? Deixa eu ver. Tem esponja, polidor, brush. Aí tem um negócio pra você colocar ele na parede, né? Pra você encaixar. Inclusive veio aqui o adesivo pra você encaixar ele na parede, né? Você colocar ele aqui, ó. Mas ele veio mais coisas do que diz na caixa. Porque tem essa esponjinha aqui, isso aqui, que eu não sei nem pra que serve. Esse aqui também. E aí o negócio de polir. Que o de polir é só colocar por cima. Eu acho que é por cima desse que vai. Não sei. Mas eu vou botar tudo na caixa, porque depois eu vou ter que me entender com a Cristina. Esses negócios aqui, tudo tem vídeo, sabe? Eu fico vendo as avaliações, aí o pessoal... Ah, eu não sabia mexer, mas eu assisti o vídeo. E aí aprendi.
Aí eu fico me imaginando onde é que esse povo vê esses vídeos. Mas, enfim, eu achei interessante. Tudo que puder facilitar a vida da Cristina, eu tô comprando. Aquele que você é uma esponja que passa, porque aquelas janelas que cruza, né? É a mesma coisa pra o encontro dos vidros do box de banheiro, né? Tem aquele encontro dos vidros, daí eu comprei pra ela, foi a melhor coisa que eu comprei. É uma esponja, é um artifício que você segura, daí tem esponja dos dois lados, daí pra limpar é uma maravilha. Tá num tralha-roll aí mais antigo. Se alguém quiser aí eu busco o link. Mas esse foi uma das melhores compras. Bom, foi isso. Gente, foi o vlog inteiro, mas, né, com a edição diminui o vídeo. Mas eu acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E depois eu volto. Uma máscara. Faz tempo que eu não faço. Aliás, eu não sei se eu faço essa ou se eu faço essa. Eu gosto muito dessa, de hialurônico, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Não sei nem se ela venceu. É, ela venceu. Venceu faz um tempo. Mas a maioria das máscaras que eu comprei foram essas. Eu só tinha comprado essa pra testar. Ela era peel off, aquelas que você arrancava, né? Acabou que passou. Ela tava escondidinha ali, não vi. Máscara, você dá uma mexidinha assim pra espalhar bastante o produto. Aí tudo que é creme eu passo no pescoço. No pescoço e nas costas das mãos. Aí eu acho que essa daqui vai agir por uns 15 minutos, eu deixo uns 20 minutos. E mesmo assim eu coloco os óculos por cima, porque... Ai, meus óculos estão velhinhos mesmo, eu tenho que estar na hora de... Não os óculos para trocar, mas... Eu vou aproveitar o Ultramação, mas estão velhinhos já, então é isso. Depois eu volto. Eu juro que quero gravar, mas não tá dando, tá? Tá difícil. Então, vamos para as minhas leituras de maio. Vamos fingir que não existiu março nem abril. Botei para jogo o meu copo Stanley. Eu sabia que eu ia usar mais no inverno. E realmente, só que é bastante coisa. Eu tô nesse Quick aqui. Acabou aqui em casa um pote de chá em pó de limão, que eu gosto muito, mas eu não tô achando. Eu acho que eu vou ter que comprar no Mercado Livre. Lá você só compra de 3 potes. E aí, como eu só tomo chá no inverno, pode até vencer, né? Tem que ver a data de vencimento deles antes de comprar. Bom, vamos às leituras. Eu não comecei, né? Não vai estar na ordem de leitura, mas eu li um livro, tanto da minha meta anual, também tá na minha lista de 50 antes dos 50, que é o Patinco, aqui. A capa comercial é essa, a minha edição é dos Intrínsecos. Esse tem tradução de Marina Vargas. É um calhamacito, mas ele é muito fluido. Eu li bem rápido até, 527 páginas. E assim, é um drama familiar que vai se passar ali na tomada da Coreia pelo Japão, né? Antes das Coreias se dividirem. E aí a gente vai ver aí a história dessas mulheres. A gente vai ver a história principalmente da Sunja, mas também vai participar aí bem ativamente a mãe dela. E a gente vai ver essa jornada familiar, mas muito focado nessas mulheres, né? Na resiliência feminina, como as mulheres são resilientes, né? Isso chama muita atenção, porque é uma sociedade extremamente patriarcal, assim, elas resistem bastante, elas que provêm praticamente tudo para os homens. Cara, é um negócio, assim, que dá muita raiva. Se você lê muita ficção literária, você vê como as mulheres sofrem, mas enfim, à medida que o livro vai avançando ali, acho que a partir da segunda metade do livro, a gente vai vendo quando a família sai da Coreia e vai pro Japão em busca de uma vida melhor, a gente vai vendo como esses jogos de patinco, que são uma espécie de jogos de bingo, como eles se interlaçam ali com a história da família. Eu poderia falar muitas coisas sobre esse livro, poderia ficar falando horas, porque eu fiquei apaixonada, com certeza tá nos melhores do ano, não tenham
tenham dúvidas disso. A leitura é muito fluida, apesar de ser um calhamaço, você vai querer ler rápido. Não é querer ler rápido, você não vai conseguir parar de ler, porque ele é um vira-páginas, cada capítulo terminando com um gancho pro outro. E são histórias muito interessantes, assim, muito interessantes. É sofrido? É, pra caramba, porque você vai ver ali história de xenofobia, de racismo, você vai ver ali gerações de japoneses que são coreanos, né? Gerações de coreanos nascidos no Japão, ou seja, japoneses já, mas que ainda sofrem com essa xenofobia. Inclusive, a gente vê a nota da autora, ela ficou com essa história ali com ela para ser contada durante, sei lá, mais de 20 anos. E ela agradece cada pessoa nominalmente pela ajuda e tal, que contaram ou suas histórias ou histórias de outras pessoas e tal. Cara, eu não sei exatamente. Uma coisa que. Primeiro que ela conta uma história muito complexa, com emoções que são muito profundas, assim, de uma maneira clara, né? Por isso que é um vira-página. E por isso que a leitura é fluida. Então você não consegue parar por causa disso. Porque você consegue entender as motivações dos personagens, o que eles estão sentindo. Você consegue alcançar toda a complexidade dos personagens por causa da escrita da autora. Então é isso, basicamente, né? Vamos para o próximo livro. A gente não teve leitura no grupo do Telegram, do canal, que a gente não conseguiu nenhum livro que chamasse atenção, que estivesse por um preço bacana, então achamos melhor dar um tempo e tal, porque todo mundo também tava com leituras atrasadas e muita gente com a vida meio enrolada, daí beleza, vamos dar um tempo. Daí a gente teve as duas leituras do Clube Lendo Romances, que eu tenho com a Virgínia. Inclusive, eu vou deixar o link da discussão que foi aqui no canal, no início do mês de maio. Não, foi início do mês de junho, que teve que ser sexta-feira, daí acho que foi 1º de junho. Enfim, daí a gente leu Desejo à Meia-Noite, que é o primeiro livro da série Os Hathaways, da Lisa Kleypas, com tradução de Lívia Almeida pela Arqueiro. Eu nem sei se ainda acha esses livros em versão física, porque eles já estão fora de catálogo. Então eu não sei se ainda tem todos os livros disponíveis, deve ter um ou outro, mas você vai achar mais fácil em estante virtual, em sebo, essas coisas. E é uma delícia esse livro, apesar de que eu fiquei com mais raiva do mocinho na minha releitura, porque ele é um mocinho muito possessivo. Ele tem essa coisa de ser muito família, né, e tal, mas essa possessividade dele não sobreviveu muito ao meu tempo, sabe? Da primeira vez eu não liguei muito, eu liguei um pouco mais dessa vez, mas não me incomodou tanto. Só me incomodou um pouquinho mais nessa releitura. Mas a gente tem ali um personagem masculino diferente, porque ele vem ali de uma família romani, né, que seriam como se chamava antigamente, cigana, e aí nós vamos ali enfrentar uma série de discussões sobre preconceitos, né, preconceitos raciais, xenofobia e tal, e nós temos ali a mocinha que a família era uma família burguesa, né, uma família plebeia, burguesa, ainda não existia burguesia, existia burguesia, mas não era uma questão, uma família plebeia, mas que foi alçada à aristocracia, porque por uma improbabilidade o irmão dela se tornou visconde, né, morreram várias pessoas e ele acabou se tornando visconde, daí eles receberam uma casa ali como herança, a casa tava caindo aos pedaços, e aí ela é muito controladora, assim, ela quer muito cuidar da família, e aí tem uma série de encontros entre esses dois personagens, e eu gosto muito dessa série porque ela é muito sobre família, sabe? E eu acho que é muito porque os Bridgerton fazem sucesso. Inclusive, eu acho essa série melhor do que os Bridgerton, tá? Porque você vê ali os irmãos participando um da vida dos outros, sabe? Você ver os personagens ali interagindo durante toda a série. E é isso que eu gosto, de séries assim. Principalmente séries familiares, né? Mas até de amigos eu também gosto, como no caso do Clube dos Sobreviventes, né? Da Mary Bellog, que a gente leu, acho que ano passado. Aí, a gente leu Uma Vida e Tanto, da Emily Henry, que saiu agora, com tradução da Carolina Simer e da Giovanna Chinelato, pela Verus. E assim, a gente gostou porque teve a discussão de aquele livro azul da Emily Henry ano passado. Eu não lembro mais o nome. Funny Story. Eu não lembro o nome em português, tá? Mas aquele a gente não gostou muito. E esse aqui a gente gostou um pouco mais. Eu achei ele cansativo. Primeiro porque é o livro mais grosso dela. Ele é um livro que entrou também pra minha lista de livros com livros. Ele tem 445 páginas. Os livros dela passa um pouco dos 300 e pouco, né? Vai até 350 e tal. Dificilmente chega a 400. Mas esse
claramente é o mais grosso dela. E assim, a gente tem notado que a Emily Henry precisa de tempo pra escrever e o editor dela precisa de tempo pra editar os livros, porque esse negócio dela tá lançando um livro por ano não tá dando certo, sabe? Esse livro aqui tem muito mais potencial do que aquele do ano passado. Aquele do ano passado precisaria ser muito melhor trabalhado entre ela e o editor. Esse aqui poderia ter cortado, sei lá, muitas coisas. É uma história dentro da história, que a gente vai ter ali 2 personagens jornalistas que escrevem biografias e uma pessoa que pretende ser biografada. Então ela vai contando a história dela, então é uma história dentro de uma história. Eu e a Virginia, a gente teve muito uma sensação de Evelyn Hugo, sabe? Apesar de não ter nada parecido aqui dentro de Evelyn Hugo, mas ficou essa sensação na gente. Inclusive a Virginia me mandou, na metade da leitura dela, ela me mandou mensagem: Evelyn Hugo? Ponto de interrogação. E aí eu já entendi claramente, né? E eu tava me sentindo cansada justamente por ser muito infodump. Foi jogado muita informação nessa parte que a Margaret, que é a pessoa que vai ser biografada, ela jogou muita informação que teve um dia, primeiro que esses livros eu costumo ler rápido. Eu levei 5 dias pra ler. 4 ou 5 dias. Teve um dia que eu levei assim, que eu falei, eu não quero pegar esse livro hoje, porque eu tô cansada. Eu tava mentalmente cansada, e foi um livro que tava jogando tanta informação pra minha cabeça, que eu falei, eu não quero ler esse livro hoje, eu já vou dar um tempo, porque esse livro precisava ser mais trabalhado, sabe? Teve coisas da história da Margaret, ela, pra contar a história dela, ela voltou no tempo e começou a contar lá do início, de quando a família dela começou a fazer fortuna, pra entender o porquê da família dela ser uma família tipo uma realeza, uma família como se fosse a família Kennedy, sabe? Só que uma família Kennedy da mídia, não da política, sabe? Uma família alçada à realeza ali, que todo mundo acompanhava as crianças desde que nasciam, que é o caso da Margaret, né? Ela ficou sob os holofotes a vida inteira e de repente ela sumiu, né? Foi muita informação. Então assim, não é um livro ruim, não é que eu não tenha gostado, eu só fiquei cansada e eu achei informação demais, e eu sou do tipo de pessoa que quando tem muita descrição, eu fico, sabe, estagnada na leitura. Mas pra quem gosta de livros descritivos, que gosta de saber porquê das coisas, né? Porque tem gente que gosta dos pormenores, dos detalhes. Por exemplo, o porquê da Margaret ser desse jeito, o porquê da família dela ter chegado ao status que chegou, tais pessoas da família dela serem daquele jeito ou de outro, vai gostar disso. O casal que são jornalistas ali, que eles acabam se apaixonando, não é uma coisa exatamente cheia de química, apesar de muita gente ter achado que eles têm muita química. Eu não concordo 100%. Podia ter rolado um pouco mais, mas foi uma coisa interessante. Eles conversavam muito, mas eu acho que, assim, a gente chegou à conclusão de que a Emily Henry tá flertando tanto com o romance quanto com a ficção literária, mas ela continua sendo jogada como autora de romance porque é onde ela fez fama, né? Mas a gente vê muitos elementos de ficção literária aqui, em alguns outros livros dela. Enfim, a discussão ficou muito legal, foi muito boa. Se vocês quiserem lá dar uma olhada, eu vou deixar o link na descrição. Aí eu li com o Clube da Nina, Nina e Suas Letras, o Longa Pétala de Mar, da Isabel Allende. Esse aqui é pela Bertrand Brasil, com tradução da Ivone Benedetti. Esse aqui, ao contrário dos outros livros da Isabel Allende, ele não tem realismo fantástico. Ele é basicamente uma ficção histórica, né? Um romance histórico. Ele vai falar ali do período da Guerra Civil Espanhola, né? Quando Franco tomou o poder, virou um ditador ali na Espanha, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E aí Pablo Neruda, que era um poeta já famoso, tanto no Chile quanto mundialmente, ele pegou um navio chamado Winnipeg, que era um navio cargueiro. Os espanhóis já estavam escapando da Espanha, né, indo pra França. A França já não estava mais recebendo os refugiados. Ali na fronteira da França já estavam virando campos de concentração, pelo modo mais ou menos como os franceses trataram há alguns anos os refugiados
da Síria, né? O modo como os franceses estavam tratando os espanhóis refugiados. E aí o Pablo Neruda encheu esse navio Winnipeg com um monte de beliche. Ele fez como se fosse pra receber pelo menos umas 2.000 pessoas, pra levar essas pessoas pro Chile, pra que essas pessoas pudessem recomeçar ali suas vidas no Chile, porque ele teve ali um senso de... não sei, eu não lembro de aparecer as motivações reais do Pablo Neruda, mas ele fez isso, ele se sentiu no dever de fazer isso, ele usou de todas as conexões que ele tinha por ele ser famoso, né? E aí ele colocou essas pessoas no navio, e aí a gente vê esse período, um pouco do período da guerra, a gente vê alguns personagens vivendo um pouco na Espanha, e esses personagens durante a viagem e o início de suas vidas no Chile, né? Que são um rapaz que trabalhou como médico durante a Guerra Espanhola, uma moça que teve um namoro com o irmão dele, que acabou falecendo durante a guerra, e aí a gente vê outras pessoas também que participaram aí e acabaram por chegar lá no Chile, e algumas famílias do Chile, né? Que aí a gente vai ver questões de classe, né? Pessoas que eram mais abastadas, outras não. E é muito interessante, eu gostei demais desse livro. A escrita da Isabel Allende prende a gente, né? É aquela história, né? Eu não tinha expectativa pra esse livro. Expectativas reais. Eu acho que esse aqui foi presente da Cássia. Foi, presente da Cássia. Eu não tinha expectativas muito específicas sobre esse livro. Eu só sabia que era sobre essa história, mas eu não sabia se ia ter realismo mágico ou não, nem nada. Eu gosto muito de romance histórico, não necessariamente sobre guerras, mas esse aqui não vai falar exatamente sobre a guerra, né? Vai falar sobre a vida depois dela, a vida longe dela, recomeços. Eu adoro histórias de recomeços. Então esse aqui foi um excelente livro. Ele tem 278 páginas, então é super tranquilinho de ler. Tranquilinho que eu digo, não são histórias fáceis, porque você vai ver muito sofrimento e tal, tem a parte da guerra ali, que você vai ver sofrimento, mas é muito interessante, tem uns plot twists ali que a Isabel Allende sempre joga ali mais pro final do livro, que você fica, uou! E é isso. Aí, eu li com o Clube da Jazz, do canal Jazz Lendo, A Metade Perdida, que eu tinha esquecido de colocar na TBR, porque quando foi decidido, já tinha fechado a TBR, que eu tenho essa versão do Intrínsecos, daqui a capa, da Brit Bennett, que é o segundo livro, foi o segundo livro que ela escreveu. O primeiro é As Mães, eu acho. Esse livro aqui foi traduzido pela Thaís Brito. Ele tem quantas páginas? 332 páginas, e eu não sei exatamente o que falar sobre esse livro, eu só sei que ele é maravilhoso. Só isso. Ele tem vários pontos de vista, às vezes isso pode cansar um pouco, mas eu não fiquei cansada, necessariamente, porque são capítulos curtos. A gente vai ver ali irmãs gêmeas, a história dessas irmãs gêmeas, mas que elas tomam vidas completamente diferentes, muito por causa do colorismo. Uma irmã vai para uma cidade e se casa com um homem mais de pele mais escura, né? Elas têm pele clara. Uma irmã se casa com um homem de pele mais escura e tem uma filha com a pele bem escura. E a outra descobre que pode se passar por uma mulher branca, porque existe isso, se chama passabilidade, a passabilidade branca. E aí ela tem uma vida completamente diferente quando ela descobre que pode se passar por uma mulher branca. Ela vai ter acesso a muitos privilégios que a outra irmã dela não tem. Inclusive, a irmã dela acaba tendo dificuldades na vida e volta para a cidade dela no interior, que é uma cidade extremamente preconceituosa, que é uma cidade que foi construída com base na melhoria de pessoas negras, né? Que as pessoas negras que eram escravizadas tentaram, entre elas, embranquecer a população. Então a cidade é conhecida por ser uma cidade de pessoas negras de pele clara. Daí, quando a irmã chega lá com uma filha de pele escura, a pobre da filha sofre horrores, né? Então a gente vai ver esses personagens, daí entra mais um personagem mais pra frente, mas a gente só vai ouvir essa voz narrativa lá pra frente, mas
tem basicamente essas histórias e a filha dessa irmã que se passou por branca. E a gente vai ver como traumas geracionais perduram, né? E é muito interessante, né? A gente vai ver ali dos anos 60 dos anos 80, eu não sei se pega os 90, mas assim, é um livro muito potente, sabe? A gente vai ver ali quando elas se reencontram, essas irmãs, porque elas eram muito unidas e aí uma não entende as atitudes da outra. É lindo, é uma escrita muito linda, sabe? Muito linda pra falar de coisas tão trágicas, né? Que é num período da segregação racial nos Estados Unidos, onde você tinha ali os locais que as pessoas de cor tinham que estar, né? Tipo, um bebedouro, era um bebedouro para pessoas brancas e um bebedouro para pessoas de cor, né? Então, é um período muito trágico, mas é escrito de uma forma muito sensível e linda. Eu amei esse livro. Esse livro vai entrar para os melhores do ano também. E aí eu li com o pessoal ali do Biblioteca da Rô o Lições sobre Afogamentos, que eu descobri que é o primeiro. Eu achei que era um livro único. Ai, meu Deus, eu só me ferro. Dá pra ler como livro único, pelo que eu li da sinopse do segundo livro que ainda vai sair lá fora, que é da Ava Reed, com tradução do Stefano Volpe, que saiu pela Galera, eu li o e-book. É uma fantasia muito interessante, que vai falar ali sobre lendas, sobre mitologias, e vai falar sobre um livro escrito que foi muito importante ali para um país, né? Todo esse país ali tem esse autor como o autor nacional, e como muita coisa se cresceu em cima desse livro, sabe? E é interessante a forma como essa história é construída. É difícil até explicar, né? Porque eu teria que dar várias voltas, assim, pra explicar. Mas aí tem essa coisa da água, sabe? Eu achei muito interessante. É uma história bem gostosinha, uma fantasia. Pra quem não tá acostumado com fantasia, eu achei bem interessante. Mas tem umas coisas ali que eu cismei que um personagem ali era a cara do Adam Driver. Depois que veio aquela história da fanfic da Guerra dos Furacões ser sobre Halo, aí eu falei, não, agora o personagem vai ser a cara do Adam Driver. E é isso. Aí lá no Clube Impressões da Maria, né, eu li Madames, que eu vi que tá no Kindle Unlimited, depois que eu comprei, né, que é da Zuquiswa Wenner, que é uma autora sul-africana, com tradução do Luciano Cardon pela Ima Editorial, e é bem interessante essa história. Eu acho que o intuito dessa história é deixar a pessoa bem desconfortável, porque as falas dos personagens são bem preconceituosas, mas são personagens da classe média. A gente vai ter ali duas personagens negras, né, com educação particular, são muito bem empregadas, são da classe média alta, e nós temos uma mulher branca, que também é uma professora universitária, e ela é sul-africana, né? São 3 amigas ali, elas são meio que vizinhas. E aí uma delas resolve contratar uma empregada doméstica. Essa personagem é negra. E primeiro que ela enfrenta aquela dor de consciência de ai, eu não tô sendo suficiente pra cuidar da minha casa, eu já vou ter que contratar uma empregada doméstica. Você vê como é que é o machismo, né? Só que ela resolve contratar uma empregada doméstica branca. Então isso gera toda uma questão em cima disso. Uma mulher negra com posses, né? Uma mulher negra com boa posição financeira contratando uma empregada doméstica branca num país como a África do Sul que teve um apartheid, né? Eu não lembro que ano que se passa essa história, mas eu acho que até hoje existe resquícios do apartheid que acabou no início dos anos 90, tanto que a gente ouve falas muito gordofóbicas, muito racistas, a gente ouve falas ao longo do livro, não só dessas personagens, mas de outros personagens, porque é uma sociedade muito patriarcal, né, muito machista. Essa coisa da classe média, né, a classe média é muito preconceituosa, então você vê que a classe média de lá não é muito diferente da daqui, de outros lugares, eu acredito. Essa coisa burguesa, pequeno burguesa, né? Eu gostei muito. Por vezes, é bem humorada, se você relevar essas falas preconceituosas, porque chega a ser ridículo, mas são mulheres bem humoradas, né? São mulheres que se encontram e tal, brigam às vezes. É uma amizade interessante, mas fica a minha dica aí, porque eu gostei desse livro, no fim das contas, mas é um livro que me deixou desconfortável por causa dessas falas preconceituosas. Mas eu acho que esse era o intuito da autora. Mas o plot dessa história é essa mulher negra contratando
uma empregada doméstica branca. Fica aí a dica. É uma história sobre a vida suburbana moderna, né, num país que teve o apartheid. Aí eu li Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli, pela Companhia das Letras, e, gente, eu acho assim, que muita gente que se decepcionou com esse livro tava esperando algo parecido com A Cabeça do Santo, e esse aqui é um livro completamente diferente. Vai ter o realismo fantástico também, mas o ritmo, a melodia, eu acho, sabe? Você sente que o livro é diferente, porque A Cabeça do Santo tem mais aquela quebrada, o Alto da Compadecida, sabe? Você sente mais aquela coisa mais leve, mais... não é chacota, mas uma coisa meio galhofa, assim, apesar de ter uma coisa meio lírica. Esse livro aqui, você vê que ela também fez bastante pesquisa histórica, inclusive é muito interessante você depois ver as coisas que ela pesquisou. Cara, é de um lirismo, sabe? É por isso que eu acho que os autores precisam de tempo, porque entre A Cabeça do Santo e esse livro aqui, ela levou 10 anos pra escrever. E aqui ela fez, você vê que ela... tanto A Cabeça do Santo também. Mas você vê esse aqui, ela fez muita pesquisa, porque eu jamais imaginaria tantas cidades com o mesmo nome, eu jamais imaginaria ela ter essa ideia de ressurrectos. Eu já tinha ouvido falar sobre uma cidade que tinha sido... que as dunas, né, a areia tinha engolido a cidade, a igreja e tal, mas... eu tento não falar muito, porque senão eu posso entregar muito do livro, mas você vê que é muito sobre memória e identidade, né? Uma pessoa sem memória parece que é uma pessoa sem identidade também. Apesar dela encontrar pessoas que a amam e que ela ama também, ela ainda fica sem esse senso de identidade. E, cara, ó, são 204 páginas, olha que bonito. 204 páginas, vale super a pena, sabe? Se você não for com a mesma expectativa de A Cabeça do Santo, esse livro aqui, ele é muito mais melancólico, sabe? Apesar de A Cabeça do Santo ter uns momentos melancólicos, esse aqui é o tom do livro praticamente todo, né? Apesar de ter momentos ali de reencontros e tal, esse aqui é o tom do livro. Também entrou para os melhores do ano. Esse mês foi um mês maravilhoso. Teve um livro também que Ela Seria o Rei, da Wieto Moore, pela Dark Side, com tradução... olha que capa linda! Com tradução de Larissa Bontempi. Essa edição é belíssima. Daí a gente vai ter ali a história da origem da Libéria, que foi um dos 2 únicos países africanos que não foram colonizados pelos europeus. Inclusive, isso gerou uma breve pesquisa, porque eu fui comentar isso no Blue Sky, e aí eu e um outro homem, que inclusive coincidentemente é daqui de Curitiba, a gente foi pesquisar sobre o outro país, que é a Etiópia, né? E as histórias são muito interessantes. Esse aqui, a gente vai ter 3 personagens, mas a voz narrativa não é deles. Eu descobri na leitura conjunta, que foi da Dayara, que a narradora é o vento, mas é uma espécie de vento, né? Que é um espírito, que aqui significa o vento. E a gente vai ter 3 personagens aqui, que um tá na Libéria, né? A personagem principal tá na Libéria e os outros 2 personagens estão nos Estados Unidos. Um é escravizado e o outro tá na Jamaica, na verdade. Ele é filho de pai branco e mãe maroon, que é uma etnia jamaicana, de libertos jamaicanos. A gente vai ver a história desses 3 personagens e como eles vão se encontrar ali para construir esse país Libéria. E é interessante, uma coisa que eu não sabia, que fica aí a dica para vocês pesquisarem, se quiserem, se vocês não estiverem interessados em ler o livro, que teve uma associação, assim que terminou a Guerra Civil Americana, ou seja, teve o fim da escravidão nos Estados Unidos, que teve uma associação, que eu não lembro o nome da associação, de pessoas que queriam mandar os negros de volta para a África, ou seja, a escravidão estava acontecendo havia centenas de anos, mas de repente todas as pessoas negras eram africanas que iam voltar para a África, né? Mas alguns negros
negros que já eram americanos, né? Tinham gerações da sua família nascidos nos Estados Unidos, queriam voltar porque não queriam mais aguentar aquela vida de preconceito e tal, e tudo bem. Mas eu acho interessante esse conceito de, você é negro, deve voltar pra África, porque lá é o seu lugar. Enfim, fica aí pra você refletir, mas a história é belíssima. Ela pode ser um pouco lenta por causa do excesso de lirismo, né? Essa coisa do excesso do realismo mágico, porque, querendo ou não, logo depois que esse livro se encerra, a Libéria caiu numa profunda guerra civil. Aí você tem que estudar história para aprender. Eu fui atrás de saber um pouco mais sobre isso, porque eu sabia da guerra civil na Libéria, mas eu queria entender por que tinha acontecido isso. Mas enfim, fica aí a dica. Eu amei esse livro, também tá no favoritos do ano. Esse mês foi fenomenal. Outro livro que tá no favoritos do ano, a série está no favoritos do ano, que dessa vez foi um livro que vai ser publicado ainda no Brasil, que é a série dos Ossos Verdes, a saga dos Ossos Verdes, que é o The Green Bone Saga, da Fonda Lee. Aqui foi publicado só até o segundo, que é A Guerra de Jade. Eu li o Jade Legacy, que seria o legado de Jade, e tão bom quanto os outros. A série é toda fenomenal, sabe? Eu não sei como é que tá a escrita do livro, eu sei que a publicação não tá muito boa, porque dizem que tá meio apertada, realmente os livros são longos. Não resisti e comprei os livros físicos. Tô comprando, né, porque eles são caríssimos. E comprei a versão paperback mesmo, aquela de folha de jornal e tal, mas é porque eu vou querer reler no futuro. E aí, eu li o Just for the Summer, que aqui foi publicado como Só por um Verão, da Abby Jimenez, que eu descobri que é o terceiro livro da série Part of Your World, que é o Parte do Seu Mundo, que eu não sabia que era uma série, né, pra começar, mas é porque tem os personagens ali que aparecem, né? O Parte do Seu Mundo tem ali os personagens do primeiro livro, e aí esses aqui vai aparecer alguns personagens que eu demorei pra reconhecer, porque fazia tempo que eu tinha lido os outros dois livros. É uma história muito interessante, eu gostei bastante. É um rapaz que todo mundo que termina com ele acaba encontrando o amor da sua vida no relacionamento seguinte. Essa história ele publica no Reddit, né, que é tipo um grande fórum. Um fórum muito conhecido. E aí acaba que ele fica conhecido por isso. Muita gente fica querendo entrevistar ele e tal. Ele acaba ficando conhecido como... Eu não lembro o apelido. Como cara da sorte. Alguma coisa assim. E aí tem essa moça que é uma enfermeira. Que ela trabalha por períodos, né? Ela vai para hospitais que estão sobrecarregados e trabalha lá 2 meses, 3 meses. E depois vai para outra cidade. Ela e a amiga dela, né? Ela e a melhor amiga dela. A melhor amiga dela, por que você não entra em contato com esse cara? Porque você tem o mesmo problema que ele, né? Todo mundo que namorou você encontra o melhor amor da sua vida na relação seguinte. E aí ela entra em contato com ele e eles ficam de se encontrar quando ela for pra cidade dele. E aí eles se conhecem, né? E aí rola aquele sentimento e tal. Aí tem umas piadinhas internas, que elas duas vão juntas, né? Elas ficam hospedadas numa ilhota no meio de um lago. E aí ela tem questões com a mãe dela, que a mãe dela é meio louca mesmo. E aí tem essa coisa de como se movimentar da ilhota pro resto da cidade, né? Porque tem um tipo de bote ou uma pequena lancha, não sei. É muito legal, eu gostei bastante. Os outros são melhores. O Parte do Seu Mundo e aquele vermelho, que eu gosto mais, inclusive. Não gosto mais. Eu não sei se eu gosto mais. Eu gosto muito dos dois. É Parte do Seu Mundo e... Ai, não lembro, mas é aquele vermelho. Eu vou colocar a capa aqui. O mocinho também tem uma relação muito boa com a família. Eu gosto muito dessas coisas e esse também é uma boa indicação. E aí teve um que eu não gostei tanto, que foi o Duque Implacável, que é o primeiro livro da Confraria dos Canalhas, da Scarlett Scott, com tradução da Sandra Marta Dolinsky pela Faro. Eu achei a mocinha muito chata. O mocinho também é muito chato, mas eu li, eu tô numa skin muito curiosa, eu tô vestida com a roupa de curiosa há uns 4 meses, então assim, eu tô seguindo muitas séries. Se vocês for verem os 2 meses anteriores, se eu conseguir falar sobre os 2 meses anteriores, vocês vão ver que eu segui lendo séries muito duvidosas, só pela curiosidade. Então é isso. Aí eu li o terceiro livro, que é uma série, né, alerta de spoiler, aqui a gente só teve o primeiro livro
publicado, eles não publicaram, assim, como série, né? Eles publicaram só como livro avulso, eu não sei se eles vão publicar como série. Ah, não, eles já publicaram o segundo livro, mas eu não sei se eles estão publicando como série, que o segundo livro é... Eu vou colocar a capa aqui, ele é um azul escuro, não sei o que é lá de você. Tudo por você. Publicou o segundo livro, mas eu acho que eles não estão publicando aqui como série, porque não aparece indicativo de série. Foi o primeiro livro, alerta de spoiler, e o segundo livro, Tudo por Você. Daí esse terceiro livro, Shipwrecked, que aí, ao contrário dos outros dois, que a gente tem ali, o grande cenário é essa série estilo Game of Thrones, que é uma grande série que tá fazendo sucesso há anos, né, que os autores foram alçados, assim, ao estrelato e tal. A autora é a Olivia Dade, tá? Aí a gente tem ali os personagens interagindo com outras pessoas, né, no caso, os outros dois livros foram atores interagindo com mocinhas, que a mocinha era, sei lá, ela mexia com pedra, e a outra tava cuidando dele pra ele não se meter em confusão, mas ela era... Nem lembro qual era a profissão dela. Esse aqui, os dois são atores da série. Mas uma vem da Noruega, eu acho. Não, da Suíça. Switzerland? Acho que é da Suécia. Suéden. É da Suécia. E aí a gente vai ter essas duas visões de mundo ali colidindo, porque a Suécia é um país que tem um governo ali puxado pro socialista, né? E aí a gente vai ter ali duas visões de mundo colidindo, porque um mocinho... Não, que ele tem que estar sempre trabalhando, que ele tá sempre tendo que ganhar mais, é pra ela não, ela tem que estar trabalhando porque ela precisa trabalhar e tal, mas ela não tem essa necessidade de estar sendo famosa e tal, ela quer ser reconhecida pelo trabalho, mas eles têm umas visões assim, e é interessante porque é um casal que dentro da série, eles ficam confinados a uma ilha, e aí você vai ver a interação desses dois personagens com a produção que fica numa ilha, e aí a gente vai ver a construção ali. E é interessante, eu gostei muito, só que dessa vez, ao contrário dos dois outros livros, que os mocinhos eram bombados e tal, que tinham um tanquinho, esse aqui, o mocinho, não, ele é um personagem que tem aquele daddy body, é aquele cara que tem uma barriguinha, né, que não é... fortão. Ele é fortão, mas ele não é aquele cara com barriga tanquinho e tal. Ele é um cara grande, mas ele é um cara, né, mais cheinho e tal, assim. E ela é uma personagem também gorda, né? Então, assim, eu gostei pela diferença, assim, sabe? Dos outros livros, né? Ele fez uma diferente ali. Mas não é uau, assim. Eu gostei da escrita da Olivia Dade. Eu vou agora ler alguma coisa mais diferente dela pra ver como ela se sai. Porque eu já peguei outros livros dela em promoções aí. Algumas coisas dela estão no Kindle Unlimited, então vamos ver, mas eu tô gostando bastante da escrita dela, é uma coisa de comédia romântica muito gostosinha, e são personagens que saem dos estereótipos até de profissões, assim, sabe? A gente vê que ela sai muito da zona de conforto da maioria dos escritores, sabe? Então, tá sendo uma experiência bacana. Eu acho que eu já falei de tudo. Eu devo falar mais alguma coisa mais pra frente. Até mais. Então... eu preciso ir no supermercado, só que eles estão fazendo uma reforma lá. Da última vez que eu fui, tava tão barulhento, acho que eles estavam com um triturador, não sei como é, britadeira, que eu esqueci o que eu tinha que comprar, porque eu tava... aquilo parecia que tava dentro da minha cabeça. Aí agora eu vou um pouco mais longe, provavelmente mais caro, porque tem um que é desses hipermercados aqui perto, mas não tem normalmente as coisas que, né, sem lactose e tal, e aí complica. Bom, eu tô tentando fazer vídeos para falar das minhas leituras, porque normalmente são vídeos que demandam mais. Eu peguei aqui alguns e-books, peguei o celular velhinho aqui para falar de alguns e-books. Tem aqui o The Moonson Rising, que é o segundo livro da série A Guerra dos Furacões, da Tia Guanzon, que ela é filipina, que aqui no Brasil foi publicado agora no início do ano como Despertar das Monções. E assim, agora a gente vê um pouco mais do casal. Agora eu acho que tem de fato ali a questão da romantasia, para quem gosta ali de ver realmente a coisa da romantasia, o casal e tal, vai gostar bastante desse livro. E é legal porque o casal, ele não é aquela coisa ranzinza e raio de sol, não, os dois são ranzinza, sabe? Os dois são super ranzinza mesmo, assim, são muito... eu acho que o mais... não seria raio de sol, mas eu acho que o mais coração molezinho, assim, é o... ai, agora fugiu o nome dele e eu não tenho como pesquisar. É o
Alaric. Não chega a ser coração mole, mas ele é o que mais fica molezinho perto da Tala, assim. Mas ela é mais durona, assim, né? Ai, desculpa, rapaz. Era pra eu ter parado pra você, mas não deu. Eu gostei bastante e descobri, né, obviamente, que vai ter um terceiro livro. Porque eu não sei o que houve, que era pra ter sido 2. Aí, quando eu comecei esse segundo livro, fiquei sabendo que ia ter um terceiro. Me ferrei novamente num esquema de pirâmide, mas que eu saiba, vai acabar só aí. Então, oremos. Mas é isso. Aí, eu li também o 5º livro da série Reis do Pecado, que é o King of Envy. Foi lançado lá fora agora, final de abril ou final de março? Bom, eu li em maio, né? Então foi lançado final de abril, que eu acho que eu li bem no início do mês, que é da Ana Huang. Esses livros da série Reis do Pecado, em inglês, tem todos no Kindle Unlimited. E aí, esse aqui é com aquele personagem russo. É russo? Não, ele não é russo. Ai, meu Deus. Agora eu não sei. Ele é um personagem super enigmático, um personagem que não fala. Inclusive, a gente descobre que as outras pessoas ou falam com ele através de coisas escritas ou usam as línguas de sinais, que no caso é a SL, né? Que é a língua de sinais americana. E aí a gente vai ver ali uma modelo e a gente descobre que ele é interessado nessa modelo há anos e que ela tá noiva do considerado melhor amigo dele, né? Apesar de que ele acha que ele não tem melhores amigos. Ele é um cara muito reservado e tal. Eu gostei, mas sabe aquela série que você tá lendo assim pra não pensar muito? É mais ou menos isso. Eu acho que eu tô mais gostando de ler a série por causa dos audiobooks. Eu fiquei mais interessada assim nos audiobooks. Nesse caso, os audiobooks, quando tem um momento que ele fala ali com as mãos, né, usando a língua de sinais, a gente vê uma voz um pouco como se fosse do fundo da cabeça dele, né, uma voz um pouco diferente ali, inclusive ela também quando tá usando a língua de sinais, ou as pessoas quando escrevem, a gente vê uma voz um pouco assim, como se fosse de longe, é muito interessante. Até a grafia no e-book fica um pouco diferente. O Despertar das Mansões, eu também ouvi o audiobook, que eu gostei muito. As minhas experiências com os audiobooks têm sido, assim, maravilhosas, né? Apesar de que fantasia, ou livros que eu sei que vão ter nomes diferentes, alguma coisa assim, eu prefiro com o acompanhamento do e-book. E por enquanto é isso, porque eu cheguei no supermercado. Daqui a pouco eu volto. Eu achei que tava mais frio aqui fora do que de fato está. Daí eu li Uma Livraria com Aroma de Canela, daquela série de estabelecimentos ali de cidadezinha pequena, que é Dream Labor, se eu não me engano. Esse é o segundo. Eu fui logo direto no segundo porque eu tinha colocado esse livro no meu desafio de livros com livros. E aí a premissa me pareceu interessante, né? Esse livro é da Laura Gilmore, com tradução da Ana Rodrigues, pela Intrínseca, né? São livros curtinhos, bem pequenininhos, já são de formato pequeno e são bem curtinhos. É outro livro também que eu queria para passar o tempo e tal. Não sei, talvez eu esperasse mais, porque eu gosto muito de livros que se passam em cidade pequena, muito mesmo. Eu tinha me empolgado muito com a premissa desse livro, né, que é a mocinha trabalha numa livraria. O mocinho ali, ele é um cara de fora e tal, ele mora ali há uns cerca de 2, 3 anos, não sei, e ele trabalha ali com barcos, aluguel de barcos. Ele trabalha mais durante o verão, né? Ele tem questões ali com a família dele, e aí a mocinha aparecem livros com frases marcadas, né? Frases desses livros marcadas. Eu esperava talvez um direcionamento diferente. Pra quem gosta de livros, assim, eu esperava um direcionamento diferente. Mas eu gostei, assim, no geral eu gostei. Só que é aquela história, né? Expectativa é a mãe da decepção. Então, não foi a pior, mas também não foi das leituras mais marcantes do mês. E é isso. Aí eu li Espetáculo de Desonra, é o segundo livro da série Temporada de Escândalos, da Kelly Bowen, com tradução da Daniela Rigon, pela Harlequin. Ano passado eu tinha pegado esse livro pelo Esquilo, que eu tava tinha aquele clube Esquilo da Harlequin, um negócio assim. E eu gostei muito da premissa e tal, uma agência ali de pessoas, né, uma agência de detetive, sei lá o que, não
não se especifica que tipo de agência é essa, mas é uma agência especializada em cobrir escândalos da sociedade, da aristocracia. E aí a gente vê ainda essa agência, né? A gente vai ver a mocinha trabalhando para essa agência e ela vai ter que encontrar esse duque, né, que é o próximo na linha de sucessão, porque o próximo da linha de sucessão, sem ser esse duque, que tá desaparecido aí há alguns bons anos, tá tocando terror, né? Já colocou a mãe desse duque que tá desaparecido no manicômio, já tá devendo milhares de libras por conta, além de já dever por jogos, né? Então ele tá tocando terror, assim. Daí a irmã do duque contratou a agência porque ela tá desesperada que encontrem o irmão dela pra restabelecer o ducado e tal, e pra tirar esse cara que é muito doido, assim, que é muito maluco, né? Ele vai destruir o ducado, vai matar a mãe dela e sabe-se lá o que vai fazer com ela também. E eu gostei muito. Essa é uma autora que eu não conhecia, eu vou tentar ler mais coisas dela, só tem essas publicações aqui no Brasil, mas vou ver o que tem de publicação assim gringa, né, se for acessível também. De repente tem até coisa no Kindle Unlimited. Bom, por esse espacinho de tempo já deu para falar sobre alguns livros, né? Depois eu volto pra gente concluir. Beijos! Bom, na verdade, eu fiz um Dirige Fala que eu falei sobre alguns e-books. Então, fica aí a minha fala pro início de maio, o Dirige Fala e eu aqui me despedindo de vocês, porque senão este vlog vai ficar muito maior do que vocês já estão acostumados. Eu não posso deixar vocês mal acostumados com vlogs imensos, tá? Então é isso. Eu vou deixar tudo que foi falado com link na descrição, para você se interessar, dar uma olhada na sinopse, enfim. Inclusive, coisas da Shopee tem link também, eu tenho link agora do Mercado Livre, já tá lá na descrição, são links comissionados. Vamos lá pros comentários conversar, que eu tô com muita saudade das nossas conversas, e obrigada pela sua companhia. Um grande beijo e até a próxima!